Fala geral, começando aqui mais um podcast Arquibancada. Eu sou o arquiteto Deusleno Braga, diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí. Mês de férias, muito sol, muita praia e como sempre aqui comigo, Edmo Campos, direto de Teresina, só com muito sol, mas nenhuma praia. E aí, Edmo, como é que estão as coisas? Quais são as novas, meu querido? Tudo bem, pessoal? Firme e forte, meu querido. As novas é que a gente continua aí atrasado na programação. Correndo atrás do prejuízo. Atrasamos aí uma semana, mas semana que vem vai sair programa pra ver se a gente acerta essa programação aí. Eu juro. Cara, mas acontece aí, tá puxado. Tá mesmo, estamos precisando de férias, será? Será? Tô querendo ir pra Parnaíba. Opa, pois venha, tá muito bom pra pegar uma praia nessa época do ano. Mas e aí, como é que foi o São João? Teve muita fogueira, muita comida? Se teve, eu não vi. Passou voando esse mês. Passou batida. A gente passou 2 anos reclamando que não tinha São João por conta da pandemia, e quando acontece, você não participa, a gente não participa. Parece que tá difícil voltar pras rotinas pré-pandemia. É verdade, né? A demanda começa a aumentar nesse período, principalmente no segundo semestre. A gente vai tentar se readequar aqui na programação e trazer novidades, quem sabe, né? Ideias novas é que não faltam, só falta mesmo é botar pra jogo. Só falta botar em prática. Mas e aí, como é que tá o mês de julho? Mês de verão, muitas séries, muitos filmes. Tá dando pra acompanhar tudo? Cara, eu tô assistindo bastante séries. Pois é, ultimamente eu tenho colocado as séries em dia, né? Minhas novelinhas no streaming. Tenho assistido algumas aí na Prime Video, The Boys. Dei uma atualizada também na Disney Plus, né? Com Obi-Wan e Stranger Things, né? Não tá assistindo Miss Marvel, não? Não, cara, ainda não assisti. Mas me falaram que é legalzinha. Rapaz, acho que tá sendo melhor do que foi Obi-Wan. Obi-Wan já acabou, né? Por sinal. Acabou, mas não vamos dar spoiler, não, que... E The Boys é aquela loucura maravilhosa de sempre, né? Que a gente não consegue largar de jeito nenhum. Ai, meu Deus. The Boys é excelente, cara. The Boys é excelente. É realmente a melhor série da atualidade. Também tô tentando atualizar algumas da Marvel que ficaram aí pra trás, como, por exemplo, o Cavaleiro da Lua. Assisti o primeiro episódio, enfim. Pô, o Cavaleiro da Lua eu gostei bastante, viu? É legal, gostei. Tô gostando, né? Tô no primeiro episódio. Muito bem, pois então vamos deixar de papo furado e vamos ao programa de hoje. Quem é o convidado, quem é a convidada e qual é a pauta deste episódio? Bom, fazendo parte da nossa pretensa programação de junho, né, que é o mês do meio ambiente, hoje nós vamos falar sobre bioarquitetura, né, construindo ambientes sustentáveis. Falando um pouco dessa nossa reaproximação com as nossas raízes, com a natureza, com o vernacular, coisa que a gente sempre vem trazendo aqui no nosso podcast, nossa arquibancada. Verdades, ancestralidades, são as coisas importantes. Coisas que a gente sempre gosta de conversar, né? E de resgatar também. É bom, cara. E para falar sobre o tema que eu particularmente gosto muito, trouxemos aqui uma colega, uma amiga, na verdade, a Marília Vasconcelos, que é arquiteta e urbanista, formada em 2014, mas que se descobriu na profissão mesmo a partir das suas experiências imersivas na bioconstrução. É isso aí, vamos falar de bioconstrução e bioarquitetura, porque que toda bioconstrução e bioarquitetura é uma arquitetura ou construção sustentável, mas nem toda arquitetura e construção sustentável é bioarquitetura ou bioconstrução. Tá achando complicado? Pois vem com a gente que a gente descomplica isso já já. Exatamente, cara. Muito, muito interessante o papo de hoje. É isso aí, gente. Vamos ao programa de hoje e, para não perder o costume, vamos pedir a vocês que assinem o nosso feed no Spotify, principalmente, e no Apple Podcast. Dê 5 estrelinhas nessas plataformas e confira também o Arquibancada no YouTube, na Amazon Music, no Google Podcasts e também na nossa página no Podbean. E deixe sua curtida. Não custa nada e você vai continuar recebendo atualizações sobre o programa toda vez que tiver episódio novo no ar. Senta o dedo lá. Senta o like. Aquele like maroto. Compartilha com os amigos. E bora pro programa de hoje. Vamos lá. Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada? Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso coworking. Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do coworking. Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui. E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.
Cara, a gente tá aqui com a Marília, queria que ela se apresentasse, falasse aqui um pouco sobre a vida dela na arquitetura e urbanismo e o que levou a Marília a enveredar pelos caminhos tortuosos da sustentabilidade, né? Meu nome é Marília Vasconcelos e no momento eu tô trabalhando com bioarquitetura, mas ainda é um caminho árduo. Então, são pequenos passos que eu tô dando, mas também trabalho com arquitetura convencional. Mas eu comecei na arquitetura já pela bioarquitetura e depois é que eu fui buscando, na verdade, compreender os dois lados. Mas eu comecei mesmo a me interessar por arquitetura quando eu ingressei na bioarquitetura. Mas antes disso você fez arquitetura, né? É, exatamente. Foi o que te levou realmente, de fato, a fazer arquitetura, o que te encantou nessa área? Eu vou ser bem honesta, gente, porque na verdade... A gente trabalha com honestidade. Na verdade, eu entrei na faculdade de arquitetura bem perdida sobre a vida, sabe? Aqui em Teresina. Na verdade, o que eu gostava era de cálculo. Na época, o que eu sabia que eu gostava de cálculo, fui super mal encaminhada, porque na época, sendo bem honesta, o pessoal dividia mulheres para arquitetura e homens para engenharia. Então, me orientaram que, como eu gostava de cálculo, melhor era cursar arquitetura. Essa pessoa estava muito mal informada. Muito mal informada. Nossa, que sem noção. Porque quando eu cheguei na faculdade, a decepção de ter que estudar história foi grande. Mas assim, foi realmente um caminho de transformação pra mim, porque eu entrei exatamente sem saber o que eu tava buscando e inclusive como uma pessoa sem criatividade. Então eu não busquei arquitetura pela arte, como muita gente entrou na arquitetura pela arte. Eu fui por conta do desenho. Sim. Eu gostava muito de desenhar. Por alguma forma de expressão, né? Alguma forma de expressão. Exatamente. Exato. Você foi pelo lado mais pragmático da coisa. Eu fui guiada, assim, não sei, não foi muito calculado, não foi muito escolhido por mim, né? Mas pergunta quem foi que te guiou, não, né? Foi um monte de adolescente que não sabia também. Era aquele debate de turma, assim, o que tu vai fazer, o que tu vai fazer, e acabou que eu fui por esse rumo, mas eu lembro desse diálogo de tipo, Marília, como tu é mulher, é melhor ir pra arquitetura. Estranho. Totalmente ligado à questão de gênero. Exatamente. Pra você ver, né, como impacta na vida da pessoa completamente. Mas aí dentro da faculdade eu não me encontrei de jeito nenhum. Na verdade, eu ia fazendo, mas não me via, não me reconhecia como alguém que tem uma afinidade a algo. Aquilo me representa. Eu não sentia isso durante o curso. Como se eu não encontrasse a minha personalidade no mundo, sabe? Então eu tinha facilidade em estudar as matérias, me dava bem, me desenvolvia, mas aquilo não me preenchia, não me dava motivação de conhecer mais, de estudar mais. Entendi. Então eu iniciei e terminei o curso nessa mentalidade. Foi uma raridade, viu? Porque geralmente as pessoas, quando não tem um propósito bem definido, desistem até na metade, até antes da metade. Realmente, com esse sentimento, não é muito comum que uma pessoa leve um curso de arquitetura até o final. Eu acho que assim, por eu não ter realmente essa noção de, além disso eu faço o quê? Então, por não ter essa noção, eu acabei continuando, né? Foi levando. Era mesmo como se eu fosse... acho que não existia em mim uma expressão de questionamento, de por que eu tô fazendo isso aqui, pra onde que eu quero ir. Eu só ia. Essa é a transformação que eu acabei sentindo quando eu entrei na bioarquitetura. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu me vi assim, o que eu vou fazer? Eu não tinha motivação nem pra procurar trabalho, fazia uns bicos. Então, por isso que eu falo, até que eu comecei já na bioarquitetura, porque eu fazia uns bicos, mas eu não colocava o meu nome à frente daquilo, né? Porque eu não me sentia representada. Então, eu meio que ficava, tipo, eu faço uma parceria com um amigo, com outro, faço um bico, faço uma maquete, mas aquilo ali não tinha o meu nome, sabe? Você fez um tempo que trabalhou com loja de móveis, não foi? Foi o primeiro trabalho, realmente, que eu entrei. Quando formado, né? Quando formada. Isso depois de ter passado um tempo ainda em casa, porque depois de formada eu não entrei logo no mercado de trabalho. Eu ainda fiquei um tempo ali mastigando, acho que uns 6 meses eu fiquei em casa, assim, naquele pós-formatura. Período sabático. Aquele período sabático que eu vou fazer da minha vida. E aí eu tenho que trabalhar. Então vou começar. E aí entrei nessa loja trabalhando com interiores. E aí lá, como eu tinha muito tempo livre, eu comecei a pesquisar na internet mesmo, ver vídeos. E aí eu descobri o livro do Johan, um bioarquiteto que ele faleceu há pouco tempo. É o Johan van Lengen. Como é mesmo o nome do livro dele? Manual do Arquiteto Descalço. E é um livro bem famoso. Sim, aí ele foi, assim, o meu início
tô aqui, tô sem fazer muita coisa, vou comprar esse livro e ver qual é. Comprei e aí comecei a folhear, nesse intuito de estudar mesmo arquitetura. E aí comecei a me interessar, comecei a achar muito bom, mas na época na internet você não via vídeo de bioconstrução, construção com terra, com bambu, como você vê hoje, né? Ah, sim. Você via uns vídeos de 1 minuto, alguém passando rápido numa obra com aquela qualidade bem baixa. 360, 240, 144 pixels por polegada. Ah, a qualidade. Era nesse nível. Ainda era aquela musicazinha de fundo, assim, bem... aquela qualidade. Aí eu comecei a ler o livro, me interessei. Nessa época eu nem entendia a minha conexão com natureza, nem com nada. Tava totalmente desconectada. É, totalmente assim. Totalmente urbana. É, totalmente urbana. É engraçado porque nada surge à toa, né? Não, nunca. Quando eu comprei esse livro, que eu comecei a pesquisar TIBA, Centro de Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura. Aí eu vi que tinha uma sede deles em Arraial do Cabo, de Rio de Janeiro. Eu nunca tinha viajado de avião. Pra ter noção, foi a minha primeira viagem de avião. Comprei passagem pra fazer uma vivência de bioconstrução. Eu vou me jogar nessa. Foi a minha primeira viagem sozinha. Foi no Tibá, não? Foi no Tibá. Nossa, se jogou mesmo. Eu vi na internet que ia ter um curso, não tinha muita informação. Acho que foi um momentozinho de coragem, acho que voltou a energia, assim, de pessoa mesmo, né? Interna. E aí eu fiz essa viagem, foram 5 dias. Foi quando? O ano? Janeiro de 2015. Eu lembro que era em janeiro porque em abril eu pedi demissão. Foi um verdadeiro salto de fé, né? Um salto de fé, né, Deus? Foi tipo isso. Assassin's Creed aí, total. Foi uma vivência de 5 dias, então pra mim foi tudo novo, assim. Tinham profissionais lá, mas também tinham pessoas que estavam lá pra construir a própria casa. A alimentação era toda vegetariana, então eu tinha uma certa restrição com a alimentação. Minha alimentação era bem ruim. Na época eu lembro que eu descobri um universo de alimentação, assim. Então não foi só a arquitetura, tem todo um processo, né? Mudou completamente. Na verdade, é uma visão de mundo. Eu acho que o primeiro impacto foi um estilo de vida mais simples. Eu me deparei com o simples, com pessoas querendo buscar uma forma de estar no mundo de forma menos impactante e todo mundo ali de uma forma muito verdadeira. Deve ter sido libertador, né? Me geraram bastante reflexões de mim mesma. Mas você já esperava esse tipo de situação, né? Quando foi o... Não tinha nenhuma noção. Na verdade, eu lembro que um amigo meu que eu conheci lá, que ainda hoje é meu amigo, ele falou quando chegou lá, ele teve meio que uma conversa entre os meninos, eles falavam, aquela ali é Patricinha. Ali, no mínimo, foi o pai que pagou pra vir. Pô, taxou logo de Patrícia. Taxou logo de Patricinha. Eu sei que depois dessa vivência, assim, abriu meu olhar, abriu muito, tanto que quando eu voltei pra Teresina, passou 2, 3 meses nesse trabalho, eu pedi demissão e aí fui fazer voluntariado na Argentina. Nossa, e foram só poucos dias, né, que você teve essa vivência lá em Arraial do Cabo. Só foram 5 dias. Foi a minha primeira vivência. E já deu um baque, né? Foi aquele baque, né? Você passa, assim, 5 dias desconectados. Inclusive, quem deu o curso foi o filho do Johan, o Peter. E aí, mostrando várias técnicas de construção, a gente fez impermeabilizante com baba de cacto, a gente fez taipa de pilão. Fora as técnicas de bioconstrução, a imersão em si, as dinâmicas que eram feitas, sabe? De expressão do corpo, de expressão da fala. Tudo isso vai transformando você mesmo, na forma de você se colocar no mundo. Então, eu cheguei como uma pessoa extremamente tímida. Sei lá, tem na dinâmica de apresentação, cada um faz uma dancinha, cada um faz alguma coisa, e eu ainda como uma pessoa extremamente reprimida. Tipo, eu não tenho a quem imitar, eu tenho que ser eu mesma, e quem sou eu. Então, tudo isso me gerou uma reflexão. Transformador, hein? Na verdade, reflexões que eu fui fazendo ao longo de todas. Mas, assim, a primeira já foi um baque, que eu fui compreendendo com o tempo. E aí você fez essa experiência de 5 dias, voltou com a cabeça virada e... Deu pouco tempinho, juntei o dinheiro ali, pedi demissão. Eu lembro, meu pai na época me ligou, meu Deus, tu tá ficando doida. Agora que eu tô boa. Quando a gente tá vivendo esses processos, todo mundo diz, meu Deus do céu, tá ficando doida, Marília tá perdida, na verdade. Meu Deus, a menina tá me encontrando, né? No mato, vai morar no mato. Aí eu sei que eu juntei dinheiro e fui fazer voluntariado na Argentina pra população de baixa renda, na verdade, a galera que vivia na rua mesmo. Tava chegando o inverno. A galera em situação de rua mesmo,
situação de rua mesmo. E aí eles não tinham onde ficar, tava chegando o inverno e eles precisavam de uma moradia, então eu participei do Tétio, que é o teto aqui do Brasil, não sei se vocês conhecem. Sim. Conheço. E aí a gente fez as casas de madeira e foi uma experiência maravilhosa também, foi os mutirões. Passei 2 meses lá e foi incrível. Aí quando eu voltei, na verdade comecei a trabalhar numa outra loja de móveis, mas aí já com uma outra cabeça. Sim. Muito mais organizada de vou me planejar aqui pra realmente investir no conhecimento de bioarquitetura, bioconstrução. Lá na Argentina você trabalhou quanto tempo? Foram 2 meses. Já foi um período maior, né? Foi 2 meses, mas o primeiro mês foi mais conhecer as pessoas, conhecer mais a cultura, mesmo, foi mais uma vivência. E aí 1 mês foi mais da construção. E era madeira? É, todo em madeira. As peças já chegavam prontas. Também tinha muito o contato com a família. Participei da entrevista com as famílias, de conhecer qual era a necessidade delas, quantas crianças tinham, quantas pessoas tinham na família, o que era mais urgente. Uma análise social caso a caso de cada família, né? Análise mais social. Isso é bom, isso é interessante. O arquiteto deveria realmente sempre exercitar esse lado aí, social. Totalmente, na verdade. Um agente social de transformação do espaço. É isso mesmo. Falando na questão da madeira, as peças eram de madeira de reflorestamento, não, né? Na época eu não cheguei a questionar isso. A madeira em si é uma bioconstrução. Sim. É um material que faz parte, está inserido dentro dos ciclos naturais. Sim, e a gente trabalhou lá como uma autoconstrução, porque por mais que fossem profissionais ali guiando a obra, a família participava. Então as crianças estavam ali brincando ao redor, mas a mãe e o pai estavam ajudando a gente a construir a casa. Então também vai um pouco para essa linha da bioconstrução, que é a autoconstrução, né? Que é uma possibilidade. Exatamente, é interessante. Esse caráter educacional, né? Multiplicador. É um direito, né, cara? A gente se questiona muito sobre essa questão da assistência técnica, mas se você for ver, o homem tem que ter um direito ao abrigo, né? É a nossa terceira pele. Sim, isso é muito básico. Tem a pele, tem a roupa, que é a segunda pele, tem a casa, que é a terceira, e a quarta pele seria o entorno, né? Então, a gente tem direito à moradia digna. Eu acho muito interessante esse trabalho de mutirão, esse trabalho social. Você pode até capacitar alguém para trabalhar no meio, multiplicar essa consciência. Sim. Eu cheguei até a participar também, já dentro da bioarquitetura mesmo, que foi em Brasília, com o pessoal do MTST. Teve todo esse mutirão também para construir com terra. Então a gente fez toda a estrutura da casa de madeira e aí veio gente do Brasil todo para ajudar a construir a casa. E foi lindo. Tinha criança, tinha adulto, todo mundo botando a mão na terra, todo mundo fazendo. Isso foi depois da experiência de Argentina. Onde foi que você ficou lá na Argentina? Em Salta, é o interior mais pro norte. Bem interior mesmo. E aí depois, logo de cara, você foi pra essa experiência em Brasília, mas ficou nesse bate e volta. Na verdade, quando eu voltei da Argentina, eu fui até um pouco preocupada. Meu Deus, quando eu voltar, o que eu vou fazer? Só que lá da Argentina mesmo, consegui uma entrevista de emprego aqui. E aí, quando eu cheguei, eu lembro até o dia, eu cheguei numa terça-feira. Na quarta-feira eu tive a entrevista de emprego, na quinta-feira eu já tava começando o trabalho. Que era numa loja de móveis, mas já pensando, eu já tava lá consciente do que eu queria buscar. Então já foi um trabalho que eu não tava tão away, assim. Sim, porque dessa vez você já tinha o objetivo de que o teu trabalho era só pra financiar mais investimentos na área de bioarquitetura, né? Que era o que você descobriu que realmente queria fazer. Isso, exatamente. Já sabendo onde investir essa grana. Exatamente. Não desperdiçar. E assim, vontade de aprender também, porque na verdade, por exemplo, não tem como eu me afastar do conhecimento dos móveis, por exemplo, modulado. A gente precisa, às vezes, colocar algo no projeto. Então, na verdade, quando eu me abri pra arquitetura, eu também passei a ver esses outros detalhes da arquitetura como aprendizado mesmo. Então foi uma experiência de trabalho muito boa, mas eu não me acomodei nisso, que eu acho que o mais importante pra mim foi não ter me acomodado. É uma lição pra todos, né? Não se acomodar e ir atrás daquilo que faz sentido, né? Sim. Aí eu passei 8 meses do trabalho com os móveis e aí durante ele eu descobri um curso de bioconstrução online, porque na época só o que tinha eram vivências de 4, 5 dias no fim de semana, que custavam aí R$1.000, R$1.500. É um investimento, né, cara? É um investimento, não dava pra ir todo fim de semana e, querendo ou não, era um básico. Você chega, tem toda uma estrutura da casa montada, você faz uma técnica, metade de uma parede e você fica com vontade de aprender mais, né? Porque como é que você vai
aplicar com conhecimento básico, assim. Porque tinha que ter essa celeridade por conta do tempo, eram poucos dias, aí você precisa ter algo já pré-produção, digamos assim. Exato. Pra quando as pessoas chegassem ter essa agilidade. Era mais um introdutório, né? É você aprender a composição da terra, o manuseio da terra, quais as técnicas possíveis. Então ali ele abre o leque de possibilidades, mas aí eu não vi onde aprofundar isso. Então eu vi o curso de 1 ano de bioconstrução, um curso de 1 ano. Online. Período pré-pandemia, né? Quando os cursos online não estavam tão difundidos como hoje em dia. 2017 isso, mais ou menos maio, junho de 2017. E aí ia ter uma vivência em setembro. Vivência de 1 semana, que seria como quase uma conclusão do curso. E aí eu fiquei estudando. Eu lembro que na época minha filha, curso online, isso é dinheiro jogado fora. Caiu um monte de gente ganhando dinheiro. Pois é, mas na época gerava uma desconfiança na época. Naquela época que eu lembro era o começo dos cursos online, começou a pipocar curso de tudo que é área naquela época. Hoje em dia agora tem várias plataformas. Né? Exatamente, o pessoal começou a montar a plataforma depois. E aí eu sei que eu fiz esse curso online, fiquei estudando. Eu lembro que no trabalho eu abria, ficava assistindo algumas aulas quando tinha um tempinho ali. E aí em setembro fui pra fazer a vivência. E aí eu voltei pra casa 7 meses depois. Cara, aí sim. Aí foi... Você viveu e conviveu. Foi. Eu pedi até demissão do trabalho um tempo antes de ir. Assim, alguns meses antes, porque eu já tava meio que saturada ali daquele trabalho, sabe? Eu não conseguia mais estar estudando aquilo que eu tinha afinidade e ficar ali naquele trabalho maçante, sem perspectiva. Então, não, consegui juntar aqui um dinheirinho, eu vou focar aqui no estudo mesmo. E aí, em setembro, fui, passei 1 semana perto de Chapecó. Eu esqueci o nome, no Rio Grande do Sul. Bem ali na fronteira com Santa Catarina. E aí, foi 1 semana mais ou menos, aprendendo sobre várias técnicas, a gente fazendo várias vivências. E aí lá era, assim, tinha um rio que passava. Nossa. A gente descia uma ruazinha, assim, tinha um rio. Acho que essa cidade, tinha 15 casinhas, mais ou menos. Era um interiorzinho mesmo, bem interior. Nossa, era um povoado, né? Povoadozinho, Então, o contato com a natureza lá... Era bem próximo, né? Espelho não tinha no local. Então, o baque, assim, pra mulher, né, que chega... Eu lembro que pra mim, essa questão de chegar e não saber quem eu sou foi ainda mais forte do que na primeira vivência. Porque a gente, sendo bem honesta aqui da realidade das mulheres, eu lembro que a gente ia pra obra no outro dia de manhã e na época eu tinha, 26 anos, 26, 27. Eu não conseguia me enxergar sem maquiagem. Era assim, meu Deus, acordar, tomar um banho e não passar a maquiagem, pra mim era um choque. Assim, de você tá ali com aquela cara limpa. Você vê o tanto que, na verdade, a realidade é maçante pra mulher, né? Uma perda de conexão com o seu próprio estado natural, né? Gente, que loucura é essa? E hoje em dia tem gente que não consegue nem se olhar no celular sem fio. Exatamente. As pessoas se deformam por não se reconhecer como realmente são. E eu entrei nessa reflexão e fiquei... É uma reflexão muito interessante. Né? Eu ficava assim, como que eu não consigo reconhecer o meu próprio rosto sem maquiagem? E ao ponto de você se sentir meio envergonhado mesmo, de estar ali com o rosto que você acorda. E aí eu lembro que eu prometi pra mim mesmo que ia passar um tempo sem usar maquiagem pra eu voltar a me reconhecer como eu realmente sou. Então teve toda essa reflexão em relação a tudo na vida. Foi na época que eu virei vegetariana. Nossa, um mergulho profundo em si mesmo, hein? Foi. Eu já tinha, assim, uma sensibilidade com a causa animal. É verdade, né? É verdade. Eu lembro que tu comentava muito. Eu já tinha essa sensibilidade com a causa animal. E aí, com a questão do meio ambiente, foi uma mudança total, né? Tipo, aqui, até os 18 anos, nem verdura eu comia. Nossa, que mudança. Era só carne e arroz branco. Se tivesse cebola, eu não comia. Então, mudou completamente. Eu comecei... Porque, junto à bioarquitetura, eu fui tendo contato com a agroecologia também. Passei a comer alimentos menos industrializados, muito mais naturais, né? Uma alimentação muito mais natural. E lá naquela comunidade, praticamente todo mundo era vegano mesmo. Então, a gente colhia coisa da horta, se alimentava muito melhor. E aí, você sente a sua energia vital mudar. A disposição pra fazer as coisas, a criatividade. Que massa. Nossa, a criatividade, eu lembro que se transformou. Eu tinha uma expressão muito maior. Eu conseguia perceber isso mudando, sabe? Que legal. Então, foi um start, assim, pra minha vida, realmente. Quando acabou a vivência, dando continuidade aqui a esse contexto histórico,
Eu lembro que eu voltei pra Teresina, na verdade, pra resolver algumas coisas, porque tava de passagem comprada, mas aí o pessoal de lá me fez um convite de Marília, volta, a gente vai ter o ENCA, que é o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas. A gente tá precisando de gente aqui pra ajudar a montar a estrutura, banheiro seco, terminar a cozinha, fazer um forno a lenha. Então, se tu puder voltar, eu nem pensei 2 vezes. Comprei passagem, voltei. E, tipo, eu acho que eu passei aqui uns 5 dias, 4 assim dias. Que eu volto. Nossa, e aí, de lá, eu passei 1 mês ajudando a montar essas estruturas dos banheiros secos. Foram feitos com madeira. Aí a gente fez o forno de terra. A gente tentou montar uma geodésica gigantesca. Uau. Mas não deu certo. Eu lembro que nessa época eu percebi que tem que ter um pouco de cuidado com algumas partes aí, né? Não dá pra fazer a bioconstrução de qualquer jeito. A geodésica, só explica um pouquinho o que é a geodésica, pra quem não sabe. A geodésica É uma construção. é feita por elementos, são peças de encaixe, né? Você vai fazendo encaixes nas peças e ela fica autoportante. E aí dá pra fazer com vários materiais. Isso com a intenção de tornar Era pra ser uma cozinha. E aí depois existem vários tipos de vedação que você pode fazer. É uma estrutura modular, feita com elementos naturais, no caso, né? Isso. A gente fazia o elo de peças metálicas mesmo, mas as hastes eram madeira. E aí, a vedação a gente não chegou a fazer porque a gente não chegou a concluir a geodésica. A gente acabou tendo que parar, ficou muito em cima do ENCA, algumas coisas deram errado, os cálculozinhos também que tinham que ser feitos. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Eu nunca cheguei a fazer, né? Mas já disse quem consegue fazer. No fim das contas, a geodésica é um domo com formato de seção esférica. Sim. Como é que era a rotina lá no teu dia a dia? Como é que funcionava? Só pra gente entender melhor como é que é esse processo. Assim, a vivência de bioconstrução, assim, mais forte mesmo, que foi na Bahia, era um programa de aprendiz. Eu tava em Serra Grande, na Bahia. A gente recebia uma quantia pra comprar alimentação, pro sustento, né? Pro básico. A gente ficava acampado. A minha barraca... Era barraca mesmo. Era barraca mesmo. Então a gente ficava acampada no mesmo lugar da obra. Me arranjaram um colchão, mas eu passei assim uns 15 dias dormindo mesmo, quase no chão. Pedra. Minha coluna nunca mais foi a mesma. Eita. Ganhou em algumas coisas, perdeu em outras. Nada, mas na época eu lembro que... Gente, é doido, porque eu lembro que eu fiz cirurgia pra sinusite, tirar um desvio e tudo mais, e nada curava minha sinusite. Minha gente, era assim, 1 semana depois da cirurgia eu tava do mesmo jeito. E o médico diz, meu Deus, nunca vi uma sinusite tão inflamada assim. E essa época que eu tava dormindo dentro da barraca, tinha um cajueiro assim em cima. Na hora que eu acordava, a primeira coisa que eu vi era a folha do cajueiro assim, caindo. E eu não tinha sinusite na época. Olha só. Eu respirava tanto ar puro, eu não tinha problemas respiratórios, sumiram todos. Foi muito forte pra mim, porque quem não respira direito, né? Quem funga o dia inteiro. Sim, que alívio. Na época, pra mim, foi, nossa senhora. Então, todo esse tempo eu só tava precisando do ar puro. E aí, desde então, eu não durmo mais de ar-condicionado. Não tem quem faça. O que é que um ar puro não faz? Mas como é que começava o teu dia? Além dessa bênção de não ter problema respiratório. E a rotina é 7 horas da manhã em ponto, tinha que estar lá na obra. A gente terminava... 7 horas da madrugada. 7 horas da manhã a gente já tinha que ter tomado café, tá no ponto, com os materiais tudo organizado. E 1h da tarde a gente encerrava pra ir almoçar e a tarde era livre. Lá na Bahia, a gente tava trabalhando com a Irina Biletska e o Gonçalo. Eles são um casal. E aí, ele é bioconstrutor e ela é bioarquiteta. Então, ela elaborava os projetos e ele que tava lá na obra, realizando esses programas de aprendiz, orientando. E aí, a gente tinha um grupo de mais ou menos uns 9 homens, pedreiros mesmo, que sabiam o convencional e estavam ali aprendendo, estavam ali sendo orientados, mas ainda assim, cabeça um pouco fechada, a gente percebia. E aí tinha os aprendizes, que eram mais uns 4 homens, e eu, mulher. A única? É, a única mulher. Porque teve 2 meninas, assim, que ainda começaram, mas elas ficaram pouco tempo. Acho que uma ficou 1 semana, a outra ficou uns 10 dias, assim. E desistiram. Então, era eu e um monte de homem, né, trabalhando. Que experiência. E foi boa, sabe? Porque, na verdade, eu aprendi muito com eles. E nessa questão do aspecto social, eu conversando com os pedreiros, eu via que tinha muita barreira ainda. Até emocional mesmo, assim, neles. Então, eu abri o diálogo. Ter uma mulher na obra, eu percebia que quebrava um pouco aquele hábito de brincadeira sem graça, piadinha sem graça, daquela dureza exagerada de ter que se mostrar macho. Eu percebi que eu ali dentro, eles se podavam um pouco em relação às brincadeiras
brincadeiras, porque às vezes ficavam até envergonhados. É aquela coisa, faz brincadeira na frente do amigo, mas na hora que chega uma mulher não tem coragem. Então, era engraçado isso de eles se podarem um pouco pra não fazer essas brincadeiras. E quando eles faziam uma ou outra, eu dizia que não tinha entendido, ou eu perguntava mais assim, mas por que você tá falando isso? Se fingia de doida. Me fazia de doida. E perguntava, por exemplo, eles chegavam lá às vezes fazendo brincadeira sobre ter bebido e tudo mais. E eu perguntava, tá, cara, mas vamos falar sério aqui, como é que tu tá? Como é que tá a tua família? E aí, na verdade, eu percebia homens super sensíveis, com vários problemas em casa, com problemas internos que não tinham com quem conversar. Isso pra mim foi muito forte, tipo, lidar com eles de um outro ponto de vista, né? Em vez de eu chegar lá e querer dizer, eu sou mulher, vocês vão ter que me respeitar, eu levei, tipo, cara, pra que tanta dureza? Vamos conversar aqui. Interessante. Pela via da compreensão. Foi bem legal. Teve eu lembro que me tocou muito, que quando eu tava indo embora, ele me viu na praça e me abraçou e me agradeceu. Ele tinha um problema com alcoolismo e o pessoal ria muito dele, inventava apelido e ele sempre levava na brincadeira, mas de tipo, chegar à noite e dormir na calçada, sabe? E aí eu tive uma conversa séria com ele, sabe? Questionar de uma forma séria. E aí isso pra ele gerou um impacto dele pensar sobre aquilo e no final ele me agradecer por ter tido aquela conversa. Pô, Marília, que legal. A gente vê realmente de uma forma mais humana com quem que a gente tá trabalhando. E enxergar além do estereótipo, né? Porque às vezes as pessoas tomam isso pra si e acabam nem pensando sobre suas próprias questões. Isso, Sim. Exatamente. Porque tinha tudo pra você chegar armada, um ambiente puramente masculino, né? E você chegar armado na defensiva. E aí você se mostrou aberta e foi ótimo, né? Porque aí vocês tiveram, digamos aí, uma conexão verdadeira, né? Uma troca genuína. Você tá aberto. Legal, cara. E aprendi demais com eles. Tinha uns momentos de brincadeira também, né? E a gente trocava demais. Eles me ensinaram muito também. Foi uma época também de muito trabalho braçal. Então, também não tinha essa diferenciação, né? Então, eu botava peso do mesmo jeito que a galera era a academia da roça, né? Muito bom. Em relação às técnicas, eu também aprendi muito, porque como eu tava numa obra que realmente tinha começo, meio e fim, não era só uma oficina, eu participei da fase de construção das paredes, da fase de reboco, de acabamento fino, pintura. E ao mesmo tempo que a gente tava nessa casa, a gente também construiu uma cozinha pra uma família indígena, que morava numa reserva perto. Era uma família só, e aí eles contrataram o Gonçalo pra fazer essa cozinha. Então a gente também tinha essa troca lá, participei de alguns rituais que eles faziam, mostraram um pouco da cultura, mostraram algumas danças, foi bem legal. Marília, eu queria que tu explicasse um pouco aqui qual a diferença da arquitetura para bioarquitetura. Vamos lá, né? Porque tem muito termo. Pra mim, até no início, assim, era um pouco confuso também. Porque, na verdade, a bioarquitetura, ela é uma arquitetura viva. Então, além da arquitetura vernacular, a gente aproveitar realmente os materiais que a gente tem disponível naquele local, naquela região, mas a diferença mesmo da arquitetura para bioarquitetura é que a bioarquitetura ela é uma arquitetura viva, né? O próprio nome já está dizendo, arquitetura viva. Então, além do uso de materiais naturais, o ideal é que seja uma casa que tenha vida, respire, que é o que a gente encontra realmente na construção com terra. Sim. Então, a bioarquitetura não é só a construção com terra, mas também é a construção com terra. Então, além do uso de materiais naturais, a terra, ela permite que a umidade do ambiente, ela fique sempre se renovando, ele se mantém constante, então isso reduz problemas respiratórios. Energeticamente é algo vivo, né? Não é um material que passou por inúmeros processos industriais. Então, a bioarquitetura, ela pensa no contexto geral da casa, ela também pensa em para onde vão os rejeitos da casa, dejetos, a água da chuva, recolher a água da chuva, tratar essa água. Ela pensa no contexto geral. Então quer dizer que a bioarquitetura ela está sempre em relação e inserida de forma harmoniosa no meio ambiente e nos seus ciclos naturais, e se utilizando disso também para se manter. Isso. E aí a bioarquitetura entra no pensar o projeto nesses quesitos, que aí a gente entra na diferenciação da bioarquitetura para a bioconstrução, né, que às vezes se confunde muito. E aí eu que fui vivenciar a bioconstrução, comecei a perceber a diferença que, na verdade, para você bioconstruir, você tem que estar lá. É mão na massa. E é um trabalho pesado. Sim, sim. É um trabalho que exige um esforço físico maior.
A bioarquitetura, você tá nesse processo de projeto, de pensar o projeto, de planejamento. E o bioconstrutor na parte de execução. E a arquitetura sustentável, nem sempre ela trabalha com materiais vivos, materiais naturais. Na verdade, a maioria da arquitetura sustentável, às vezes a gente vê voltado mais para tecnologias, né? É isso mesmo, verdade. Essas nomenclaturas acabam se confundindo. É interessante da bioarquitetura porque o mesmo grupo, comunidade, pronto, em um determinado local, pode fazer uma construção totalmente diferente, com a mesma cultura, só que com outro tipo de materiais, né? Você consegue ter diversidade, porque o que vai fazer a conexão são os materiais disponíveis naquele local. Os materiais e o clima e as necessidades. Todo o bioma. É, exatamente. A gente já falou aqui que nem tudo são flores. E quais foram os maiores desafios que você encontrou ou ainda encontra na bioconstrução e na bioarquitetura? Na verdade, uma dificuldade quando a gente entra nessa questão da execução, por exemplo, eu como arquiteta mesmo, que eu entrei na bioarquitetura e na bioconstrução, mas sem ter noção de estrutura, sem ter noção de execução e gestão de obra. Então, isso para mim ainda é uma dificuldade, assim, de encontrar engenheiros para estudar essas técnicas e poder fazer essa parceria para executar um projeto completo. Que envolva questões estruturais, né, que você, digamos, não domina, né, que é o caso da gente também aqui, né. A gente precisa das parcerias dos colegas engenheiros, nesse caso aí, das estruturas e instalações. Eu já até tive contato com alguns que quiseram aprender, que quiseram se envolver, mas ainda não sentem confiança na técnica, apesar da gente já ter algumas normas, às vezes eles superdimensionam, colocam estrutura onde às vezes não tem necessidade. Porque é a cultura do concreto. Exatamente. A engenharia convencional sempre trabalha na margem de segurança elevada. Uma majoração, né? E questões também de bibliografia sobre ensaios, né? Laboratório, né, dos materiais e tudo. Ou já tem bastante bibliografia nesse sentido, Marília? Tem sim. Eu acho que, na verdade, acaba a falta de acesso ao conhecimento e também o investimento de tempo, né, pra estudar. Porque um dos primeiros livros que eu tive acesso, além do Johann, foi o do Gernot Mink. Se eu não me engano, ele era engenheiro, mas ele fez vários estudos. Na verdade, tem um livro com todos esses testes feitos em laboratório, testando resistência, umidade, calor, compressão, tração, testando tudo em relação a muitas técnicas de arquitetura. O livro dele é bem completo. Uma bibliografia bem robusta, né, sobre ensaios estruturais, né? Mas eu vi que, pelo menos na pesquisa que eu fiz aqui, em termos de normas técnicas aqui no Brasil, ainda é muito limitado. Então, isso aí também prejudica muito, por exemplo, a disseminação da bioarquitetura em projetos sociais, por exemplo, né, da Caixa Econômica. Sim, é. Ao passo que países da Europa já têm essas normas bem mais definidas, bem mais estruturadas. E bem parelhas às normas tradicionais, né? Então. Isso, e você consegue, através disso, fazer programas, até de governo, políticas públicas que envolvam já a bioarquitetura. Na Alemanha, inclusive, tem lojas de material de construção onde eles já vendem a própria argila como uma forma de você facilitar esse acesso a materiais naturais. Enquanto isso aqui no Brasil, a gente vive uma homogeneização de técnicas construtivas, né? A gente busca construir igual no sul do país, no sudeste, no norte, no centro-oeste, no nordeste, como se o clima fosse uma coisa só, como se a cultura fosse uma coisa só, como se as necessidades fossem uma coisa só, como se a incidência solar fosse uma coisa só. Eu acho que isso aí limita muito. Engraçado, o que a gente chama de construção convencional deveria ser a bioarquitetura. Porque tradicionalmente ela foi substituída, né? O convencional foi substituído. Essas técnicas mais modernas, né? Industriais, né? Com produtos industrializados. Mais industrializados, produção industrializada. Não, essa questão que é exatamente o que foge completamente da sustentabilidade. É essa busca por industrializar e repetir muito do outro, né? Essa perda de personalidade da sociedade, que inclusive nas casas a gente vê todo mundo colocando ar-condicionado em tudo e nada tem beiral e chove, você fecha a janela, todo mundo com problemas respiratórios, cada vez mais, pessoas com sinusite, rinite, asma. E parece que a casa tá sempre em guerra com o meio ambiente em que ela tá inserida. É uma loucura. Exato, não tem uma conversação. E na hora de descanso, todo mundo busca a natureza, né? E não é? E aí eu acho que pandemia, na verdade, trouxe uma nova forma de ver isso. Eu vi muitos clientes querendo transformar. Teve uma casa de uma cliente que a quintal era todo concretado, ela mandou quebrar tudo, a gente fez um projeto de jardim, porque ela não aguentava ficar na piscina de tanto calor que fazia. Virou tudo jardim, a gente transformou tudo. Teve outras pessoas já querendo trazer escritório para dentro de casa. É tipo, quem tem mais terreno, fazer um puxadinho ali, transformar no escritório.
dia desse eu tive que pintar o meu quarto lá no apartamento. Eu fiz uma tinta de terra com R$6 e deu tudo certo. Legal, muito legal, massa. muito bom. E você consegue várias cores, né? E vários tons de tinta. É muito legal essa técnica de tinta com terra. Muitos tons. Aliás, como é que é feito mesmo a tinta de terra? Com terra, né? Com terra, né? Com terra. Eu tenho uma foto de um lugar aqui em Teresina que a gente até fez uma taipa de pilão, que assim, num quadradinho, que você consegue pegar assim com a mão, 4 tons de terra, no mesmo quadradinho assim, no espaço de uma mão. Então todos dá pra fazer tons diferentes e brincar com isso. E pra fazer a tinta, muito simples, você pode usar ou cola branca, que tem baixa toxicidade, né? Ou você pode fazer tipo um grude com maisena. Ah, cara, o famoso grude com a cartaz. Grude da pipa. Da pipa, do papagaio. Você deixa a argila descansar de um dia ali pro outro na água pra ativar bem as partículas. Depois peneira e aí mistura com cola branca ou com o grude. Legal. Deve ser semelhante também, porque a argila, a cerâmica, né? Digo, vasos, esculturas, a gente usa também a própria argila para pintar também, fazer uma composição com a própria argila para fazer uma pintura diferente. Dependendo da cor da argila, ela, na hora da queima ela muda. Ela muda de cor. Uhum. Se pegar vários afloramentos de terra, você consegue vários tons. Os calcários, os mais argilosos, os mais arenosos, você consegue uma variedade bem grande. Sim. O que eu queria perguntar para a Marília aqui era sobre as técnicas de bioarquitetura, de bioconstrução. Ela poderia aqui citar para a gente aqui as principais aí que ela viu e de repente qual seria a técnica que ela imagina que se adapte mais aqui ao nosso caloroso Piauí? Então, nossa, são muitas técnicas. Na verdade, se você for, como é uma técnica ancestral, se você for pesquisando, em todo lugar você vai achar uma forma de trabalhar diferente. Cada canto, né? Cada canto. Já que tem esse aspecto, né, do vernacular, né? Isso, aí as técnicas elas vão ganhando variação. Por exemplo, uma vez eu tava na comunidade aqui, Teresina, e o rapaz não construía mais com barro, né? Ele construiu a casinha dele, mas ele queria construir com convencional, ele sonhava em construir convencional, mas ele chegou a usar açúcar no pau a pique. Açúcar eu só tinha visto usando no forno a lenha. Sim, isso é bastante usado. Mas voltando aqui às técnicas, tem o pau a pique, tem a taipa de pilão, tem o hiperadobe e o superadobe. O hiperadobe, ele foi uma técnica adaptada do superadobe, que é a terra ensacada. Escreve pra gente aí cada um deles, assim, ligeiramente. Vamos lá, o pau a pique é aquela trama de madeira, que é a taipa de mão, né? Que é o que a gente mais tem aqui. É a taipa de a gente ver um monte de casinha assim. Que foi inclusive estigmatizada, né? Por conta do barbeiro e da transmissão da doença de Chagas. É que, na verdade, a indústria do cimento chegou com tudo, né? Um dos meus professores de bioarquitetura disse que na época que ele tava, assim, indo mais pra esse meio, ele lembra de um outdoor que dizia assim, casa de terra nunca mais, casa de pau a pique nunca mais. É engraçado, agora o Deusano falou desse fato aí do barbeiro, né? Eu lembro que tinha nos livros da gente de geografia, Exatamente. Eu não lembro da USPB, não lembro exatamente. Isso começou nos livros daquele programa do governo federal, do tempo da ditadura, chamado Mobral, que era de alfabetização de adultos. E essa questão do barbeiro e da doença de Chagas atrelado à taipa de mão, ou pau a pique, depois passou também para o ensino regular de crianças. E isso também era questão de lobby da indústria do cimento, para substituir as casas de taipa e construções de terra diversas que tinham pelo país por construções em alvenaria. É verdade. Exatamente lá que a gente aprendia que era uma evolução. Não tem mais. Casa de pau a pique, né? Evoluiu a indústria farmacêutica. Também. Com tanta gente adoecendo. Ai, meu Deus do céu. Interessante, né? Mas hoje em dia isso já caiu por terra, né? A construção mal executada é que proporciona um abrigo pro barbeiro na casa de pau a pique. Exatamente. São as frestas que fazem com que ele entre lá, se instale, né? Então, na verdade, qualquer obra mal executada tem essa possibilidade. A bioconstrução, ela não é mais aquela coisa de antigamente, assim, ela ainda é intuitiva, mas hoje ela tá associada com tecnologia, com estudos, né? Associado com universidade, laboratórios e tudo mais. Então, as técnicas, elas melhoraram muito. O pau a pique, a gente faz com um bom reboco, um reboco grosso, um reboco fino. A pintura de terra, quando termina, você pode chegar num acabamento que tranquilamente você nem disse que é de terra. Então, você pode deixar um acabamento mais rústico, como você pode deixar um acabamento mais liso. Isso vai depender do gosto do cliente, né? E às vezes a gente tem muito preconceito achando que a construção com terra é algo rústico. Quando na verdade não. O Gonçalo,
cavalo que eu trabalhei, ele era bem metódico. Então as coisas dele eram muito lisinhas, eram tudo muito bem feito, era um traço muito perfeito. Então ele tinha essa excelência. Só que como a bioconstrução tem esse teu também da autoconstrução... Sim, sim. Então tem muitas famílias que constroem as próprias casas, nem sempre a gente chega nesse acabamento. Nível técnico, né? O mesmo nível técnico. Não chega no mesmo nível técnico. Então, algumas pessoas veem e acham que é a casinha rural. E tem várias técnicas. Você falou do pau a pique agora. Qual foi o Sim. outro que você comentou? Tem o Super Adobe e o Hiper Adobe, porque o Super Adobe, que é a terra ensacada, foi Nader Khalil, um engenheiro que ganhou um concurso da NASA para inventar uma construção que pudesse ser feita na Lua. E aí ele fez usando só o saco de polipropileno, né? E a terra da própria Lua, compactada. Então só precisa disso, terra e o saco compactado, e aí é uma construção que é resistente a alagamento, enchente, terremoto, porque como ela é autoportante, é um saco sobre o outro, quando você tem movimentação de terra, ela movimenta junto e permanece. Então não tem uma rigidez. Não tem a rigidez dos pilares. Então a carga ela se distribui como por um completo sobre a construção. Você ensaca a areia do próprio local. A terra. A terra. Se for areia de... Ela vai embora. Você vai e saca a terra, e aí você sobrepõe um saco ao outro, Isso. formando uma trama, né? Isso, formando uma trama, exatamente. É porque a gente às vezes fica confundindo essas nomenclaturas, né? De argila, terra, areia. E a terra ou o barro é uma composição de argila, areia e silt. E aí a gente, inclusive na construção com terra, não é só pegar qualquer terra. Isso é uma das dificuldades. Teste, né? Isso é uma das dificuldades, que bem aqui a gente tem um tipo de terra, a gente anda aqui 100 metros e a gente tem outro tipo de terra, completamente diferente. Então tem que ser feito esse teste pra gente chegar numa proporção ideal de argila e de areia, e cada um vai ter sua função dentro dessa composição, né? Não é só pegar qualquer uma. E aí às vezes isso acontece, também pode acabar gerando um preconceito, né? Em quem vê isso aqui não dá certo, porque não tem esse estudo prévio, né? A pessoa que vai construir às vezes não faz esse estudo prévio. Não pode ter matéria orgânica. Não é um produto que já vem pronto, né? É você mesmo que vai construir o material, você tem que tomar todos os cuidados com contaminantes. Por isso que é importante também a disseminação através do mutirão, né? Sim. Fazer parte do processo, né? Como você falou, da bioconstrução. Sim. Eu tomo bastante cuidado, inclusive, quando eu vou falar sobre a autoconstrução, porque, sim, ela é possível, mas com a ajuda de um profissional. Sim. Né? Porque, na verdade, eu já vi também muita divulgação a respeito de construir você mesmo. Tem até um canal no YouTube de um casal que foi fazer por conta própria, a casa caiu e aí eles tiveram que chamar um profissional, porque não teve todo esse estudo de estrutura e tudo mais. Então, é possível... É um mutirão assistido. Exatamente, é um mutirão assistido. Supervisionado e seguindo um projeto. Exatamente. O projeto, ele tem que existir, tem que ter esse planejamento prévio, e aí na hora da execução, você tem aquele acompanhamento, e aí todo mundo pode participar com a orientação. Sim, planejamento é fundamental. E quanto ao Hiper Adobe, como é que ele funciona? Ele é parecido com o Super Adobe ou não tem nada a ver? Na verdade, o Hiper Adobe já foi adaptado por um brasileiro, porque o Super Adobe, a sacaria, ela é toda fechada. Então, depois que você constrói, você tem que queimar toda a sacaria pra poder rebocar, porque senão não adere no saco, né? O reboco é a pintura. O acabamento posterior não vai colar ali na superfície. Então, só que assim, o Super Adobe, ele é bom pra construir na chuva. Se você tem regiões muito chuvosas, o saco tá protegendo a terra que tá dentro, né? Agora, se você tem regiões bem quentes, que chovem pouco, por exemplo, aqui em Teresina, se a gente for construir em BR Obral, tranquilo. A gente não precisa estar protegendo aquele saco direto, aquela terra direto. Então, o Hiper Adobe já é o saco furadinho, aquele saco de batata furadinho. Então, quando você termina as paredes, você pode vir com os acabamentos e ele vai ter essa aderência, porque é terra com terra. Esse é o Hiper. Esse é o Hiper. É a adaptação brasileira para a técnica. Então, o próprio saco serve também como trama para esse reboco. Exatamente, para ele colar. Ó, a gente pode usar o reboco de terra para fazer uma obra convencional, mas a gente tem que ter sempre a preocupação da compatibilidade de materiais. Por exemplo, a gente não pode fazer uma casa de terra e rebocar com cimento. A tendência é aquilo ali descolar com o tempo. Então, com pouco tempo. Então, a gente tem que ter sempre essa compatibilidade. Então, a diferença do Super Adobe pro Hiper Adobe é só o tipo de sacaria. É só a sacaria. O Super Adobe, se for necessário, tudo bem você usar, mas aí você ainda tem essa queima que torna um pouco menos sustentável. E aí no Hiper Adobe não. Aí, por exemplo, você vai cortar ali para abrir uma porta. Tem duas formas. Você ou já deixa o vão da porta ou você corta depois.
Mas se você vai cortar aquela terra que cai, você reutiliza para encher o saco na outra fiada. O desperdício de material é muito pouco. Muito bom. E taipa tem mais tipo também, né? Eu vou falar até que a diferença é que o pau a pique, você constrói primeiro a estrutura da casa e depois você faz as paredes. Porque o pau a pique é vedação. Então você pode fazer toda a estrutura da casa e depois ir só preencher as paredes. A gente tem o cobre, é uma maçã assim com bastante palha. Ele é mais usado em regiões bem frias, né? Ele tem uma espessura grande e aí você vai diminuindo a espessura à medida que você cresce com ele. E aí você pisa o barro, mistura bastante com palha e aí ele fica mais ou menos na espessura ali do hiperadobe. Só que aí é essa técnica de você empilhar o barro. Assim como o pau a pique, você cresce uma quantidade, espera a terra secar, aí depois no outro dia que você continua subindo. 2 dias depois que ela seca, aí você continua subindo. O cobre você tem que ter um pouco mais cuidado, porque é você empilhando terra sem uma estrutura. Então você tem que tomar cuidado para você não entrar demais para dentro da casa e acabar causando uma instabilidade ali. O pau a pique você tem uma trama para você colar o barro nele. O hiperadobe você também tem que tomar... É autoportante, mas você também tem que tomar cuidado de estar colocando uma sacarinha acima do outro, conferindo o prumo, os alinhamentos, tudo certinho. E o cobre, como é na mão mesmo, você colocando na mão, na minha visão, é um cuidado ainda maior de você estar conferindo esses detalhes para você não ter nenhum desabamento. Como qualquer outra construção. Como qualquer outra construção. Sim, sim. E tem mais um tipo de taipa, né? Que é a taipa de pilão. A taipa de pilão é uma terra comprimida, como o hiperadobe. A gente tem a terra ensacada e a gente tem um pilão que vai compactando essa terra. E na taipa de pilão, a gente tem ela numa forma. Então é feita uma forma de madeira, de metal, e aí você coloca aquela terra dentro e pila. Ela vai mais ou menos as mesmas composições do hiperadobe. É uma terra mais arenosa, e aí ali você pode, dependendo da terra, você coloca um adicional de cimento ou não, dependendo da necessidade, né? Mas basicamente ela terra arenosa e você compacta e vai subindo as camadas. É feito em formas que vão dar o formato, né? E a espessura da parede. Elas são parafusadas e aí você coloca a terra no meio, vai compactando e aí depois você desparafusa, retira a forma, coloca em cima, depois de secar você coloca em cima, faz o mesmo processo e aí vai subindo assim as paredes. E o pilão é por conta do pilão, né? Apiloamento. Isso, ou é na força bruta ou então ou então você usa o mecânico, né? Queria já que você começasse a emendar aí sobre suas perspectivas aqui da bioarquitetura aqui no Nordeste, aqui no Piauí. Falasse um pouco sobre as dificuldades mesmo de implementar esse tipo de arquitetura aqui no nosso país, né? Como um todo. O que eu vejo é que a conscientização nos estados que eu estive, né? Por Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília, a consciência em relação à construção com terra, ela já é maior. Eu via que as obras eram muito maiores, os clientes realmente investiam, mas as dificuldades em relação às normas, a parceria com alguns profissionais também existe, né? Aqui em Teresina, eu sinto falta dos profissionais, dos engenheiros para fazer essa parceria e os clientes também. Eu já tive, assim, alguns clientes que queriam, mas tinham uma ideia um pouco errada da bioconstrução de ela ser mais barata. É aquele negócio, eu quero investir, mas contanto que eu não gaste mais do que a convencional, senão eu faço convencional. E aí a gente perde a questão da importância real da bioconstrução, que além de ser sustentável, é boa para o meio ambiente, é boa pra gente. Tem que lembrar que o projeto é um esforço temporário para um benefício permanente. Permanente, né? Exatamente. Então, o que gera de benefício pós-obra... Sim, é algo muito maior. Em relação à qualidade de vida, saúde... É uma mudança de pensamento, né? Exatamente. Se a gente sempre colocar a questão do financeiro na frente, a gente não evolui, né? Tem que ter essa mudança de paradigma mesmo para começar a construir diferente. Eu vi com alguns clientes que prefiro ir pelo convencional, prefiro não me arriscar aqui, se não for mais barato. Já começa com um preconceito, né? A bioconstrução, bioarquitetura vai ser mais barato, então eu vou fazer só por causa disso. Esse é o único benefício que eu quero, né? Sim, exatamente. E aí, na verdade, é um benefício que nem sempre existe. Se você chega e diz,
eu quero construir aqui, eu quero participar da construção, eu mesmo vou participar. Aí você, vou diminuir aqui a mão de obra, vou fazer com mais calma. Aí tudo bem, você dá uma economizada, mas se você entra nesse ritmo de, eu quero o projeto aqui, quero pronto daqui tanto tempo, você tem que entender que tudo tem custo, né? Sim, sim. E acho que a gente também precisa ter um senso de urgência maior em relação ao meio ambiente. Sim, realmente aí é bem urgente mesmo. Acho que às vezes a gente fica assim, eu quero ser sustentável, contanto que não mexe na minha zona de conforto. Eu sou sustentável, mas eu também não quero deixar de fazer um churrasco, estragando comida, estragando carne. Eu quero ser sustentável, mas não quero deixar de comprar a roupa do ano, sabe? Eu não quero repetir roupa. Então, na verdade, tem que ter um repensar sobre um contexto geral, né? Não pode ser só uma estética do sustentável, né, cara? Você vai mexer na zona de conforto de todo mundo, inclusive na sua. Não tem como escapar disso. É verdade, cara. Eu acho que talvez seja a maior dificuldade. É a mudança realmente de paradigma da sociedade. De reconhecer que tudo tá interconectado. Acho que sustentabilidade pra mim hoje, resumidamente, é simplicidade. A gente tem que voltar à simplicidade, sabe? Às vezes eu me sinto meio nos jogos vorazes, aquela galera toda muito enfeitada, aquelas coisas tudo muito irracional. Eu acho que acho que sustentabilidade é voltar pra simplicidade. Ver o que é realmente importante, o que é realmente necessário e ver as coisas assim com mais consciência. E é essencial, né? É essencial, né? Essencial, né? Com mais essência. E por mais coisas que nos conecte com o que realmente é importante na vida. Com mais conexões reais e paixões realmente motivadoras. E Marília, muito obrigado por essa verdadeira aula e por nos abrir para as perspectivas sobre o mundo da bioconstrução e da bioarquitetura. E onde é que a gente te encontra para saber mais sobre o seu trabalho, para trocar ideias, conversar e saber mais sobre bioarquitetura e bioconstrução? Eu que agradeço, gente. Muito bom poder conversar sobre isso, né? Eu ainda não tô com um perfil profissional, eu tô construindo isso até para poder trazer mais sobre esses conhecimentos. Mas quem quiser me seguir também no perfil pessoal, eu aceito. Todo mundo que eu vejo lá que é da área, que tem algum interesse, eu aceito. Marília Vasconcelos R. Lá tem, assim, algumas imagens, algumas coisas. De vez em quando eu anuncio as oficinas por lá, então quem quiser seguir. E em breve eu venho com um perfil mais profissional para poder trazer esse conteúdo. O Marília Vasconcelos R é perfil do Instagram. Isso, no Instagram. Queria também agradecer a presença. É uma pessoa assim de astral elevado, cara. Onde ela entra, é uma alegria. E a gente vê a alegria dela em falar sobre bioarquitetura. Que bom que você recuperou essa alegria na profissão. E a gente ganhou aí um excelente profissional na área, né? Muito obrigada, gente. Fico muito feliz. Desejo muito sucesso para ti. E pode contar com a gente também, tá bom? Muito obrigada. E muito sucesso. Muito feliz de estar participando. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Yes,